Olá pessoal, muito boa noite. Dia 8 de agosto, a gente está começando aqui direto da Vila Madalena, episódio número 140, Luz e Sombra da Notícia, a nossa série de diálogo semanal que traz para cá sempre uma análise bem não convencional da notícia. Esse episódio é feito em parceria com o Instituto Integral Brasil e as pessoas que estão aqui são ligadas de alguma forma ao Instituto e que ajudam a gente a fazer, de novo, uma análise bem profunda sobre a visão integral e que trazem discussões super legais. Se você quer saber mais sobre o Instituto Integral Brasil, acesse institutointegralbrasil.com.br e você vai poder conhecer, mergulhar nessa jornada junto conosco aqui. Hoje eu tenho também dois convidados, a Lilian, que está de volta aqui ao estúdio, corajosa de volta, seja bem-vinda. Né, prazer Olha, novamente estar. As pessoas que voltam aqui não são muito, não batem muito bem, Lilian, eu tô achando, eu acho que não. Pois é. Não batem muito bem, mas seja bem-vinda. Grata. Obrigado, viu? E nós estamos à distância, com o Moacir que está hoje conosco, direto de Minas, mais um mineiro na jogada. Tem uma invasão mineira aqui, viu, Moacir? É claro, sim. Impressionante, não é? Em vários diálogos, né? Impressionante. Os mineiros estão aqui totalmente presentes. Estou achando que vocês estão subornando a Iracema, viu? Com pão de queijo. Um pão de queijo, certamente. Claro. Que é muito persuasivo, eu tenho certeza disso. Seja bem-vindo, cara, você também de volta aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Maurício. Isso aí. Olha, e hoje a gente separou algumas notícias, né? Nós nunca conseguimos fazer mais do que 2 notícias, 3 notícias aqui, mas enfim, a gente sempre tenta. E hoje nós vamos começar pela capa da Revista Exame. A capa da Revista Exame deste acho que é mês, a Exame é mensal, não sei se é mensal, quinzenal, acho que é quinzenal, né? Isso, saiu dia 7 agora. A capa da Revista Exame fala, o título é Nunca Seremos Ricos, perguntando, né? Nunca seremos ricos? O país conseguiu se livrar de boa parte da pobreza, mas ainda não se livrou da chamada armadilha da renda média. Como dar um salto e alcançar o padrão das nações ricas, né? Eu não li a matéria, mas eu vi um sumário que fala muito ainda de violência, enfim, de alguns indicadores no Brasil que são muito difíceis da gente se livrar, né? Não sei quem quer começar comentando. Você quer, Moacir? Você que trouxe uma agenda bacana aqui, positiva, né? Eu acho que você estava falando. Não sei se o Moacir quer começar com essa. Claro, é um prazer. Então vamos lá. Bom, será que seremos de fato ricos? Ou seja, o que falta para o Brasil de fato crescer? Eu penso, é interessante que eu penso que muitas vezes o óbvio ele está perto, mas a gente não enxerga, né? Porque a resposta está na bandeira nacional. A bandeira nacional a gente tem lá ordem e progresso. Para progredir, inclusive em termos de riqueza, de evolução tecnológica, de mais qualidade de vida, ou seja, um país, para ele enriquecer, ele precisa de ordem, no sentido de que as regras, de fato, funcionem, né? que hajam leis que sejam respeitadas e, quando não respeitadas, que haja algum tipo de punição. Então, resgatando, inclusive, um pouco do modelo integral, que o modelo integral ele diz que é natural uma pessoa, um grupo, ou até mesmo um Estado, viver um nível de individualismo. É igual uma criança, por exemplo. É natural que uma criança ela passe por um período individualista, em que ela quer as coisas do jeito dela, ela quer manipular, ela resiste ao não. Agora, entre o individualismo e o mundo mais empreendedor, mais rico, mais abundante, existe o que a gente chama do nível da ordem, que é o nível onde que deve existir um limite, um propósito. A mesma questão da criança. A criança individualista, para ela crescer, o que ela precisa? Ela precisa do limite, ela precisa do não, ela precisa de algo, né, que consiga reprimir, no bom sentido, uma energia agressiva. E o que acontece hoje no Brasil é que o nosso nível de ordem, de lei, de limite, ele é muito fraco. É impressionante como é fraco. É o país da impunidade. É o país que a gente ainda não tem um senso de nação. Esse nível, né, em que originalmente no modelo do Clary Graves, né, se diz que é o nível azul, é um nível, né, onde que
as pessoas elas conseguem conviver alinhadas a um propósito, a um sentimento comum, obedecendo leis e regras, né? Sempre pensar também num caminho de equilíbrio. Não estamos dizendo que o mundo, né, apenas focado em leis, regras, normas, que ele é saudável. Não, né? Porque cada um desses níveis ele pode se manifestar de uma forma saudável ou patológica. Vamos pensar no patológico, né? Talvez algumas culturas lá do Islã, como por exemplo a própria Al-Qaeda, né? Uma força azul que a gente chama muito forte e não necessariamente saudável, né? Onde que leis, normas, regras funcionam, né? Uma verdade superior. Talvez um líder da Al-Qaeda diga lá para um terrorista, possa, suicide, seja um homem-bomba, que você morrerá e será recebido no céu, né? Não sei quantas virgens, e por Alá. Né? Então, o sujeito ele acredita naquilo. Então, esse é o lado patológico da história. Agora, parece que o Brasil, parece não, eu estou convicto disso, que a gente está no outro extremo, onde que, né, nesse país a lei não funciona. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos. Está em crise, mas continua sendo o maior PIB do mundo. Por que que é um país tão rico e abundante? Por quê? Porque lá o azul funciona, a ordem funciona. Na época do Bush presidente, pegaram lá a sobrinha dele tomando cerveja com 20 anos. O policial não teve dúvida, levou ela para a delegacia. O Mike Tyson deu uns petelecos lá na esposa dele, cumpriu pena na cadeia. Imagina se fosse aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é aquela história, né? Tem 3 tipos de leis, né? Para os amigos, os favores da lei. Para os inimigos, os rigores da lei. E para os indiferentes, a lei. Então, eu entendo que o grande gargalo do nosso país é a gente conseguir, de fato, ter uma nação, né, onde que a lei, a regra, seja cumprida. Isso que acontece, inclusive, em países de primeiro mundo. O meu primo teve na Suécia, eu tenho um primo de 3º grau, ele teve na Suécia para um congresso de odontologia. Aí um dia ele sai à noite, né, vai para um bar e volta de madrugada, bem tarde. Dizer que não tinha nenhum carro na rua, ele teve a ideia brilhante de parar o seu carro para sacar um dinheiro, mas ele parou em local proibido. Mas como ele olhou, né, para um lado e não viu ninguém, olhou para o outro lado, ninguém, era um deserto, ele simplesmente entrou no caixa para sacar. Pois chegou uma viatura da polícia, né, porque ele foi filmado, chegou, o policial, né, o multou, é uma multa muito pesada, e ele disse para o policial, poxa, mas não tem ninguém, estou atrapalhando ninguém. O policial dizendo, isso pouco me importa, né, porque aqui a lei funciona assim. Então a gente está precisando avançar nesse ponto. Enquanto o nosso país ainda tiver uma cultura individualista, né? Enquanto a gente ainda não tiver a questão da boa punição, né? As coisas não vão progredir. Né? Eu fico abismado porque essa questão de cultura, de sistema de valor é tão forte que às vezes a gente não consegue ver o óbvio. Essa semana, por exemplo, uma grande emissora de TV, né, fez uma reportagem sobre violência e ao final da reportagem estava entrevistando, né, uma pessoa, um sujeito em que ele foi esfaqueado, ficou 3 dias no CTI, entre a vida e a morte, e o jornalista pergunta para ele, a pessoa que te esfaqueou está ali fora, você quer conversar com ela? É interessante que eu percebi que ele ficou até, né, ficou sem jeito, mas como estava ali em cima, em frente à câmera, talvez, ele falou, então tá, quero conversar. E aí tem uma imagem, né, do sujeito então perdoando, né, o quase seu assassino. Eu não estou dizendo que isto é incorreto, né? Isso pode acontecer de fato, né? O que eu estou dizendo é que qual que é o impacto desse tipo de notícia ser veiculado, né, amplamente pelo Brasil, enquanto a gente ainda não tem um azul saudável, enquanto a gente ainda não foca na questão, de fato, da ordem, né, da lei ser cumprida e de quem não cumprir ser punido. Enquanto não houver punição no bom sentido, porque eu acho que a gente está aqui, né, num extremo em que as coisas podem acontecer e que às vezes o corrupto, o desonesto, o bandido, ele faz por quê? Né? Ele tem a percepção de que não vai acontecer nada com ele.
Você referenciou a espiral aqui de desenvolvimento, eu queria trazer ela de volta. A gente podia só resgatar essa questão do azul, né? Vocês querem resgatar isso? Os níveis de desenvolvimento aqui? Sim. Podemos? Quer resgatar? Pode ser. Ele falou da questão do vermelho, azul, né? falou do azul. Uhum. O que você quer resgatar é... Não, só para quem estiver chegando agora, né? O cara poder entender essa espiral como as fases aqui de desenvolvimento. Olha só, o Maurício já traz... Eu trouxe aqui. Não, é porque eu estou falando até por mim mesmo, né? Porque eu, assim, tô sendo introduzido nessa espiral aqui, né? Sim. Então, enfim, vocês estão me ensinando bastante coisa. E eu acho que quando eu falo dessa fase azul, que está ligada a essa questão de propósito, da ordem, da hierarquia. Exatamente. Só para as pessoas poderem entender um pouco o que... Pois é, e o Moacir, ele trouxe também esse lado do que seria um azul patológico, né? Que é exatamente esse descumprimento dessas regras, dessas leis. E, bom, e se a gente for falar da espiral, depois tem a laranja, né, como o público pode ver, depois o verde, e digamos assim, que a gente ainda não tem uma massa, a gente tem um laranja bastante desenvolvido, principalmente nas corporações, né, um verde com as pessoas ligadas a essa questão da sustentabilidade, do ambiente, da ecologia, né? Mas, enfim, eu até o Moacir, ele dá aula sobre isso, uma boa aula, ele até pode detalhar melhor, mas assim, eu acho que ele traz um aspecto muito interessante que talvez a gente consiga arrematar até com as outras notícias, né? Porque ele faz uma distinção dessa coisa da moral, que é um conjunto de regras, conjunto de condutas, né? Mas que contrapõe uma coisa mais profunda que é a ética, né? E recentemente eu ouvi a Lia Diskin, que é a cofundadora da Palas Athena, e ela traz essa questão da ética moral de uma forma muito brilhante, né? Porque ela resgata, inclusive, a etimologia da palavra ética, da onde vem. Enfim, não sei se vale a pena falar agora. Você podia. Então, eu acho que vale. O que ela trouxe, que para mim foi muito interessante, que eu não havia investigado desta forma, né? Vem da palavra grega, o ethos, né? Que, na verdade, era para preservar o local, preservar um sentido de sobrevivência, né? Acontece que, sei lá, acho que 3.000 anos antes de Cristo, a Grécia, todas as cidades da Grécia, elas ficam cercadas pelo mar, né? E ela era um polo comercial, né? De trânsito, seja do Oriente, do Ocidente. E olha que curioso, né? Nesse estudo que ela aprofunda. Como eles tinham que lidar com essa diversidade das culturas que vinham do Oriente, que vinham do Ocidente. Então, alguns eram polígamos, outros eram poliândricos, né? Aquela coisa do polígamo do homem com várias mulheres, poliandria das mulheres com vários homens, a monogamia, né? Que é um homem e uma mulher. Eles tinham que lidar com essa diversidade extremamente grande, né? E isso, o que era antes uma coisa de preservação de um lugar, de sair daquela configuração de povos, de tribos e passar a ser uma coisa mais coletiva no sentido de garantir essa sobrevivência, depois se tornou um lugar de reflexão sobre o caráter, né? Então, olha que bonito, porque a ética, então, vem deste lugar onde as pessoas começam a ter que lidar com essas diversidade, com essas diferenças, e começam a construir esse sentido, né, de caráter, daquilo que você acredita, daquilo que você valoriza. Moral, pelo contrário, que eu também não sabia, nasceu de Roma. A Roma tem uma outra configuração
com várias cidades, vários caminhos. E o que eles precisavam? Eles precisavam de uma série de regras para que essas pessoas pudessem transitar. Mas as regras é para você ter, para você poder, de alguma forma, delimitar, né? Então, como o Moacir está trazendo, são uma série de, vai de preceitos, preceitos morais, de condutas, etc., etc., mas que nasce de um outro lugar. Quer dizer, a ética ele vem dar esse suporte para que para que a moral consiga estar evoluindo. Só que como a gente, e para mim essa discussão, quando o Moacir traz isso, como é que está a nossa ética, né? Porque aí é disso que a gente, o que está sustentando essa moral que não, enfim, as regras não estão claras, ou está todo mundo de alguma forma extrapolando, né? Que faz com que tenha essa desordem, essa desorganização, esses conflitos todos que estão acontecendo hoje. Enfim, é porque me lembro, foi assim muito interessante, porque essa discussão aconteceu recente, né? Então, E como é que é esse jogo? Eu entendo que o Moacir está aqui destacando o papel da ordem, né, da justiça. Eu posso sintetizar isso como um papel importante da justiça nessa história, até da polícia Com em si? certeza. Até da polícia? Com certeza. Eu até acredito que a polícia até tenta cumprir bem seu papel, né? A questão que falta aqui é a questão da punição. Então, a impunidade que é o grande problema. Se você puder, novamente, projetar os níveis, por exemplo, né, o vermelho que tá ali embaixo, a questão do individualismo. É prazer aqui agora, não me interessa, eu tenho que passar por cima de você. Então, um pré-adolescente, um adolescente, né? Ou seja, pessoas, né, que estão olhando muito para o próprio umbigo, né, funcionam nesse nível. E nesse nível, pouco me importa a questão do outro. Isso tem um caráter patológico ou pode ter um caráter saudável. Por exemplo, o atleta é o vermelho saudável. Né? O sujeito ele vai correr os 100 metros rasos no domingo. No sábado, ele está treinando, olha para o lado e percebe que o adversário correrá contra ele no dia seguinte, escorregou e se machucou todo. Na hora da prova, no domingo, ele não vai correr mais devagar, com dó do adversário. Ele vai correr o mais rápido possível para ganhar o primeiro lugar. Né? Como dizia Ayrton Senna, o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Então essa é uma concepção do vermelho muito individualista. Agora, quando esse vermelho ele domina demais, que é o nosso caso, o nosso país, a gente precisa de um azul, a gente precisa de regra, de norma, de punição. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Nova York. Tolerância zero. Né? Foi um programa na época do Giuliani. Né? O que foi feito? De fato, né? Vamos reprimir esse vermelho, ou seja, vamos punir o vermelho. E a violência ela caiu, né, de uma forma gritante. Por quê? Câmeras no metrô, pequenos delitos, né? Passava o rádio, o sujeito já era preso e julgado, inclusive, né, em pequenos tribunais dentro do metrô, na frente de todo mundo. O cara, inclusive, passava vergonha. Então, o azul, ele cumprindo o seu papel da boa punição, tá? Não é o azul patológico, né, de estados muito autoritários, onde que, né, o líder ele quer comandar em cima desse azul. Não, mas o azul cumprindo bem a sua função, ele libera para o laranja, né, que é um universo empreendedor, onde que a gente pode montar a nossa padaria, né, onde que a gente pode trabalhar na farmácia, sabendo que a gente pode se dedicar ao máximo, que amanhã não vai ter alguém, né, que vai assaltar ou vai tentar subornar, né, liberar as pessoas para elas criarem e se desenvolverem, que é a questão do laranja. Depois do laranja tem o verde, né? A gente costuma até brincar, depois que a pessoa, né, já está assim com a questão do dinheiro bem resolvida, né, aí ela se eleva muitas vezes para o verde, e a questão da sustentabilidade, da ecologia, da empatia, né, aquela pessoa que é sensível à condição do outro, direitos humanos, Greenpeace, que isso também né, é muito favorável, ele pode se manifestar de uma forma muito saudável, mas também patológica. O que é o verde patológico? É o verde ingênuo, né? É aquele que, por exemplo, o assaltante, né, entra na casa de um cidadão, né, armado, né, para assaltar de repente, né, maltratar a família, e de repente o cidadão ele reage, dá um tiro no assaltante, e o assaltante morre. O que acontece? Os direitos humanos vêm reclamar. Pô, né, vamos ver um processo contra esse sujeito, como é que ele faz isso?
né? Eu me lembro uma vez que eu estava dando um curso, em um sábado, no intervalo, almoço, a gente saiu para almoçar e no meio do caminho tinha um senhor idoso caído no chão, né? Inclusive um pouco machucado, perguntando o que aconteceu. Não, o rapaz me assaltou. Por coincidência, a gente andando um pouco mais para frente, teve um pedreiro, né? Um sujeito forte, que tinha segurado o rapaz, segurado. Né? E falou, ó, chama a polícia que eu segurei o rapaz. Aí passa uma moça e falou assim, mas coitado, você não sabe o que ele passou na vida dele, né? Deve ter passado dificuldades, deve estar roubando porque está com fome. Aí o rapaz, ele ficou meio sem jeito, soltou, né? O sujeito, então, saiu correndo, talvez para assaltar mais um velho. Né? É claro que a gente tem que entender, né, a questão do equilíbrio das forças. É claro que um foco humano é importante, um foco onde que a gente possa, inclusive, criar condições, né, para as pessoas terem mais oportunidades. Isso é óbvio, isso é claro, sim. Né? Agora, o que a gente está levantando aqui, usando inclusive o modelo integral, é o excesso. Né? O nosso país ele tem excesso de impunidade. E lideranças de uma forma inteligente, utilizam esse instrumento a seu favor, né? Por exemplo, governos populistas, né? O que o governo populista faz? Ele procura entregar aquilo, né, que para aquele cidadão vai deixá-lo feliz naquele momento, né? Parece que recentemente tem um procurador querendo pedir o impeachment, né, da Rosana Sarney, né? E um dos motivos é a questão de compra de votos. Agora, quando a população, né, quando algumas pessoas se deixam ser compradas, o que ela está pensando? Está pensando que ela vai receber. Na época do meu avô, o sujeito ganhava uma dentadura e acabava votando no vereador, por exemplo. Né? O que é isso? É o vermelho. Né? Eu quero saber de mim. Ó. Eu ganhei uma dentadura, eu vou votar nele, porque amanhã, se minha dentadura ficar ruim, eu peço outra para ele vai ter que me dar. Né? Isso é uma concepção bem vermelha. Né? E governos populistas se aproveitam disso. Agora, vocês falando, me vem uma imagem aqui que, aliás, é uma imagem forte que aquele filme Tropa de Elite, tanto o 1 quanto o 2, tocaram em vários aspectos. Mas me vem uma bem clara na cabeça, outro dia eu estava também numa discussão aqui sobre isso, que é um dos policiais lá do BOP, vai lá na faculdade dele lá e pega lá os Mauricinhos, os Patricinhos, e começa a dar uns tapas no cara, neles dizendo que eles estavam traficando dentro da faculdade, e quem financiava essa violência toda era exatamente os Mauricinhos, os Patricinhos que estavam traficando dentro da faculdade e os que estavam fumando e, enfim, consumindo drogas também e tal. Até que ponto que a questão é uma questão de ordem, né? Até que ponto é uma questão, de fato, da gente ter coragem de combater o problema, né? Porque o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu nunca vi ninguém chegar e matar alguém por pedindo um prato de comida. Né? Assim, passa aí o seu hambúrguer. Ah, não, então eu te mato. Né? Entendeu? Eu nunca vi uma situação dessa. Né? Ninguém matando para roubar sua batata frita ou sorvete da sua filha. Né? Os caras roubam por outra coisa. Roubam o teu relógio, roubam o teu celular. Isso torna-se trata dinheiro. Quer dizer, me parece que o ciclo de violência está muito ligado a um financiamento que não é bem a fome, que é um pouco... está em outra instância. Né? E daí a gente vê algumas pessoas reclamando da violência, né? Veementemente, mas chegando na festa e fumando o seu. Né? Esse cara está financiando a violência que ele mesmo está reclamando. Quer dizer, me parece uma incoerência maiúscula, né? O cara, durante o dia, ele reclama da violência e tem medo de sair na rua, e durante a noite ele vai lá e fuma todas e financia essa história toda, né? Porque ele reclama quando ele tem medo dele ser atacado pela violência, né? Que é um sistema de valor individualista. Porque muitas vezes ele ainda continua vivendo nesse vermelho individualista. Então, ele não consegue enxergar o coletivo. Por exemplo, países de primeiro mundo, né? Se você viaja para países de primeiro mundo, você vê o senso de nação desses países. Né? Países onde que, em várias casas você tem a bandeira do país. Né? Quando é construída uma praça, tem um projeto maior, geralmente as pessoas estão focadas realmente no bem, né, da comunidade. Isso significa um aumento do amadurecimento
daquelas pessoas, né, daquele conjunto, daquela nação. Por quê? Um sinônimo para amadurecimento é a pessoa que consegue se colocar no outro. Quanto mais um ser humano ele consegue se colocar no outro, isso é sinal de que ele está evoluindo, né? Por exemplo, você pega uma criança e coloca uma placa na frente dela, né? De um lado assim, vermelho e atrás preto. Você pergunta, que cor que você está vendo? A criança, vermelho. Aí você vira, que cor que você está vendo? Ela, preto. Que cor que eu estou vendo? Ela vai dizer preto, né? Por quê? Ela não consegue nem se colocar no meu lugar. Mas à medida em que a gente cresce e também que a gente é estimulado também, né, pela questão do social, que tem a ver com a regra, com o limite, porque é o meu pai, quando eu sou criança, que ele me dá o limite, porque se meu pai não me der o limite, eu vou ser o adolescente, o adulto, né, mas sem rumo e sem noção, né? Muitos adolescentes ou adultos que não amadurecem e que querem fazer de tudo, né? Inclusive aquela questão assim do filhinho de papai, né? Aquele que sai no carrão e faz acontecer e de repente numa dessas atropela alguém no meio da rua, mas não é punido. Isso tem muito a ver com a falta de azul. Ele não recebeu a falta do azul da punição do limite em casa, né? E de repente também não recebe, né? Na sociedade em que vive. O que vai acontecer? Ele nunca vai mudar. Eu, particularmente, acho muito pouco provável um vermelho ele amadurecer a partir do que os verdes chamam de conscientizar, né? Eu não acredito, né, que a pessoa ela vai deixar de fazer alguma coisa, né, que ela quer um ganho para si próprio, porque alguém chegou para conscientizá-la. Agora, né, se ela perceber, né, que ela pode perder bastante, né, em cima daquele ato, aí sim. Eu acho que aí a gente esbarra, inclusive, num problema do nosso país, que tem gente que diz o seguinte, vamos aplicar penas alternativas, porque a gente não tem lugar nas cadeias. E eu acredito que seria o contrário, né? Se delitos, né, mesmo que eles chamam dos delitos menores, né? Engraçado que agora virou moda, né? Não, esse delito aí é muito pequeno, banalizou a violência, né? Então, delitos, né, que ocorram, que são punidos, essa punição serve como exemplo. Às vezes uma outra pessoa que estava pensando em fazer um assalto, estava pensando em corromper alguém, ou seja o que for, o cara fala, peraí, né? Eu já tenho notícia de que quem está tentando fazer isso, de fato, está sendo punido exemplarmente. Esse exemplo, talvez, inclusive, né, reduza a população carcerária. Por quê? Pô, o cara, né, ele se sente desestimulado, né, em corromper. Por quê? Né? Ele sabe que vai sobrar para ele. Né? O que acontece em países do primeiro mundo? Por que o sujeito muitas vezes não faz? Né? Porque ele sabe que tem uma lei e que ela é aplicada. Agora, então, a gente está encaixotado no vermelho aqui? É um pouco o resumo do que a revista diz? Não temos saída de sair do vermelho? Porque, bom, a legislação no Brasil até é boa, mas a gente não cumpre, não tem judiciário, não tem punição, não tem... Então, o Moacir traz essa questão de que ele não acredita que seja pela... Eu estou ouvindo um pouquinho, não sei se eu ouvi direito, mas enfim. Tá baixo para você, Aline? Tá tá um baixo? Eu vou pouquinho aumentar baixo, um pouco. assim, que eu não... Aumento. Às vezes eu perco. Tá. Mas, enfim, que ele não acredita nessa coisa da conscientização e tal. Quando eu trouxe essa questão da ética, eu acho que existe, porque da mesma forma que você está falando de limites, né, seja para criança, para adolescente, para o cidadão, o quanto que a gente estimula um processo também de reflexão, de diálogo, de acolhimento, né? Porque as coisas não são soltas, elas caminham de uma forma conjunta, né? Então, tá, limite, mas limite do quê, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estimulo uma capacidade de argumentação, de questionamento, como é o meu processo de diálogo, né? Que de alguma forma acolhe, seja essa criança, seja esse adolescente que vai se tornar um adulto, enfim. Então, para mim, eu acho que é isso mesmo que ele está colocando, mas existem questões assim profundas mesmo, até por conta disso que a gente está vivendo hoje, né? Deste cenário mesmo que a gente está vivendo. E é interessante porque acho que foi na segunda-feira que teve um Roda Viva, um amigo meu que lembrou disso, não sei se você ouviu falar da mídia ninja. Não.
que é uma mídia de uma narrativa independente, jornalismo e ação, etc., que eles fazem aquela mídia on time, online on time. Eles vão lá nas manifestações e mostram exatamente aquilo que está acontecendo. A realidade como ela é. Exatamente. E o Sem filtro. Roda Viva entrevistou esse pessoal, né? E é muito interessante ver os jornalistas que vieram, digamos assim, dessa formação mais tradicional, desse jornalismo que está nascendo nas redes colaborativas, né? Como é esse diálogo. E, de fato, parece que a gente está falando, ou eles estavam tentando explicar, mas os jornalistas, digamos, da escola mais tradicional, eles argumentam de um lugar que é diferente, porque o modelo de entendimento do que está acontecendo é de um lugar diferente, né? Então, quando traz toda essa questão, né, dessa coisa da moral, das leis e tal, de que lugar que a gente está falando? E acho que a abordagem integral, de alguma forma, nos ajuda, nos sustenta, nos estrutura, porque ele dá essa compreensão desse espectro, né? E que, de alguma forma, para a gente, se a gente está evoluindo, a gente está, de fato, evolui, transcende, mas inclui, né? Ou seja, a gente tem os nossos vermelhos que vão aparecer de uma hora para outra, mas a gente tem essa consciência, essa reflexão para a gente sacar que estamos, de repente, atuando com aquele vermelho ou atuando com aquele azul. Agora, na essência disso tudo, o que é que tem, né? Eu acho que é isso que, de alguma forma, a gente está aí querendo provocar, né? Essa reflexão. É interessante, Lilian, você colocou bem essa questão, inclusive, do amadurecimento, né? Uhum. Eu acho interessante que as manifestações recentes no país, né? Qual que é a leitura que eu faço? É que, de fato, né, né, entre aspas, um inconsciente coletivo, né? Uhum. Ele já está percebendo, né? Ele está já farto, né, desse excesso de vermelho, de violência, de corrupção, né? De dinheiro que vai pelo ralo. Quantas obras, né, que nós temos no nosso país, né, que começaram a ser construídas e foram abandonadas, né? Quanto dinheiro que foi gasto, que foi perdido, quanto que dinheiro é perdido em corrupção, né? Quanto de dinheiro que é perdido também, muitas vezes, em lideranças e políticos, que eles passam 4 anos da sua gestão não gerindo, mas preparando a sua reeleição. Então, isso há uma perda fantástica de recursos que poderiam ser aplicados em iniciativas em que, de fato, né, pudessem incluir as pessoas, né, que pudessem favorecer, inclusive, pequenos empreendedores. Na revista Exame também diz sobre os desafios dos pequenos empreendedores, das startups, né? Por que muitas vezes startup não alavanca no Brasil? Né? Primeiro que, né, à medida em que ele vai lucrando, o governo chega lá e já tira o dele, né? No Canadá, outros países, inclusive, né, ganho de capital, né, sobre lucros de startups, né, de negócios que estão crescendo, inicialmente eles são isentos de ganho de capital. Né? Tem aquela questão também que 60% de pessoas, né, que têm recurso para financiar startups no Brasil, 60% dessas pessoas têm medo de financiar startups com medo do custo, do passivo, por exemplo, trabalhista. Ou seja, o cara ele pensa o seguinte: eu vou pôr meu dinheiro, né? Se não der certo, eu perdi o dinheiro. Mas tem investidor que, se não der certo, ele perde o dinheiro, ainda tem que pagar todo um passivo daquela empresa que rodou e que não subiu. Então as pessoas começam a colocar no freio, por isso que o mundo laranja, ele não se desenvolve, ele não evolui, né? Então, esse custo Brasil, né, ele está realmente muito baseado nessa questão do individualismo que as nossas lideranças nos dão um exemplo, né? Basta ver o que está acontecendo no Congresso, Senado, né? Legisla em causa própria. Outro dia o governador do Rio disse que então, né, agora ele determinou que helicóptero só pode ser utilizado em algumas condições. Por que ele fez isso, né?
né? Porque a mídia chegou e mostrou, falou assim, cara, você está usando um helicóptero para, né, para ir passear na sua casa, não sei se é de campo ou de praia, que é o vermelho. Enquanto ele perceber que ele pode usar o helicóptero, que não vai acontecer nada, ele vai continuar usando o helicóptero. Então, essa questão do custo do Brasil, né? Como que a gente pode, inclusive, ter esperança de novas lideranças, né, que tenham um caráter um pouco mais estadista, né, que tenha assim um pulso mais consciente e ao mesmo tempo um pulso firme. Estou dizendo um pulso duro, não, é um pulso firme, né, onde a gente possa de fato, né, crescer e atingir um outro nível. Senão, como a revista Exame está dizendo, a gente vai continuar, né, sendo, né, o país do eterno, né, o país que entrou na classe média, não sei, não, no país mediano. Uhum. Isso está ligado a uma das notícias até que a gente separou aqui, que é essa do metrô, né? Metrô Distrito Federal pede ao CAD documentos sobre o suposto cartel de empresas, intuito a saber do andamento e de possíveis consequências à companhia. Algo diz que inquérito é sigiloso, de que a liberação depende da justiça, e essa notícia, obviamente, ela puxa várias outras notícias de corrupção aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tem um mega escândalo também, né, relacionado a isso. E a festa continua, né? E a festa continua. A festa continua. Uhum. E fica faltando essa questão que a Lilian trouxe muito bem, que chama o diálogo. Né? Porque, às vezes, o governo, né, que ele quer controlar, ele quer dominar, né, o partido precisa se manter, não quer largar o osso, ele olha para a iniciativa privada e fala assim, pô, né, a gente não vai, né, liberar uma concessão para vocês, né, nesse valor, porque vocês estão querendo ganhar demais em cima disso. Ao mesmo tempo, a iniciativa privada olha para o governo e fala assim, bom, né, até que ponto também, né, que a gente ganhando uma concessão da rodovia, ou seja o que for, do aeroporto, até que ponto que as regras, né, elas vão se manter estáveis para a gente, de fato, conseguir também ter o nosso retorno. Então fica essa questão, ou seja, E a, as instituições não conversam mais, né? e Aquela a, questão de sempre um querendo tirar, né, vantagem, né, para si mesmo. e a população nunca entra na pauta dessa conversa, né? Porque nunca se fala de como convergir esforço realmente para beneficiar o coletivo, né? De uma forma geral. Sim. Esse discurso ele aparece nas campanhas, mas na prática mesmo, muito Não pouco. acontece. Né? Não acontece. Vai dizer, eu peguei um táxi em São Paulo, foi agora terça-feira, e o motorista estava me dizendo, assim, cara, mas é impressionante essa questão de motos, de violência aqui em São Paulo, né? Já passou da hora, inclusive, de proibir o garupeiro, né? Aí eu acho interessante, porque na medida em que no país não há punição, excesso de violência, aí as soluções são meio enjambradas, né? A solução para não haver assalto no meio da rua não é chegar lá e prender, né, o bandido, não, né? É começar a evitar que tenha um garupeiro na moto, né? Coitado do sujeito que ele comprou a moto e quer passear, ele não vai poder mais colocar a esposa dele, né? Mas estava dizendo então esse taxista, não, essa questão das motos, aliás, é, se trouxe essa ideia, né? As grandes concessionárias que vendem motos já se sentindo incomodadas, né? Já começaram a fazer já o seu lobby, né? Como assim? Né? Vocês não podem fazer isso não, por quê? São os interesses também, né? Das partes, ou seja, todo mundo, né, quer ganhar, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem bairros, por exemplo, que se colocar mais um prédio, o trânsito já fica mais do que caótico. Mas mesmo assim, a construtora vem e consegue um alvará para construir mais um prédio de 20 andares, por exemplo. Né? O que é isso? Cada um está pensando no seu próprio umbigo. Agora, é um sistema de valor, é uma cultura que a gente tem replicado e de uma forma muito inconsciente. Né? A gente acaba achando normal. O Jean-Yves Leloup, há muitos anos, ele criou um termo chamado normose. A normose é a doença do normal. A gente passa a aceitar tanto um tipo de comportamento, de cultura, de valor, que passa a ser normal. Hoje você sai na rua, você conversa né, com um companheiro, um cidadão, e ele diz, não, a violência aqui no Brasil é assim mesmo, é normal. É impressionante, cara. Quantas pessoas se anestesiam nessa história, né? Com Tem certeza, isso também, né? com certeza. E aí tem até, eu acho que como no início se levantou, tem aquela questão do menino, né, do adolescente. Tem uma terceira notícia que a gente trouxe para cá, ó, que é exatamente de um adolescente que supostamente assassinou a família toda, né? Pai, mãe,
tiveram outros, um irmão tal, e é um garoto de 13 anos aqui, na zona norte de São Paulo, está aqui. E tem até uma simulação aqui, uma reconstituição do caso, né? E parece que ele assassinou, saiu de casa, foi dar uma volta, foi até a escola, depois voltou, se matou e acharam esse cenário lá, né? Mas, de qualquer forma, eles também não têm nenhuma... Eles têm essas evidências, mas não evidências que, de alguma forma, formem um laudo, né? Não, mas o garoto já está taxado de assassino. Já foi né? taxado, já tá taxado exatamente. publicamente como assassino Exatamente. há 13 anos. Né? A notícia já veiculou. Assim. Quando eu era criança, tinha um programa, chamava assim, Acredite se quiser. É verdade. Hoje a mídia internacional já soltou. Disse, olha, né, isso aqui né, já está em indícios de algum tipo de complô. Né? Na verdade, essa história está meio mal contada. Isso. Né? Acredite se quiser. Né? Eu lembro, eu também era criança nessa época. Falei, cara, eu já tô ficando careca que nem você. Já tô, tá aí. Mas você tá falando... Não, e exatamente, quer dizer, a gente está assim, recheado, a gente meio se... qual foi o termo que foi se usado? Mas anestesia, enfim, se anestesia, né? Se acostuma, né? Com essa, seja violência, seja corrupção, seja esses noticiários, cartel, favorecimento, enfim. Agora, qual que é o nosso papel, o que é que a gente pode fazer de fato, né? E eu acho que a gente tem alguns eventos que de alguma forma contribuem para uma reflexão mais, né? Voltando para a gente, aliás, quando a gente fala voltar para a gente, eu me lembrei porque naquele episódio anterior, o Marcelo, ele traz aquela questão da meditação cristã, né? Porque ele, em função da análise do Papa. E aí eu me lembrei do Don Lawrence Freeman, que ele é hoje também uma pessoa que está muito à frente dessa questão da meditação cristã. Foi a primeira vez que eu ouvi, inclusive, falar em meditação cristã, foi por meio do Don Lawrence. E aí ele traz uma metáfora dessa coisa da complexidade, né? Então ele fala que o complexo estava muito ligado às dobraduras você pega um papel, pega um tecido, você vai dobrando, você vai formando N dobraduras. Chega um ponto que você não consegue mais dobrar. Que é difícil dobrar. A partir daí você só tem um caminho, que é você ir desdobrando, né? Para voltar ao simplex. A origem. Mas esse simplex voltando que não é uma volta, mas enfim, esse caminho pro eu, né? Para essa reflexão de mim mesma para mim mesma, né? Que é o que eu acho que está sendo assim, enfim, que as pessoas estão sendo estimuladas estão sendo levadas a refletir sobre tudo isso que vem acontecendo. E aí, qual que é o meu papel na história? Né? Qual que é o que de fato eu penso, o que eu acredito, né? De que forma que eu posso argumentar? E aí a gente está falando de gerações diferentes, né? Porque na minha geração, aliás, reforçada pela cultura, a gente foi muito pouco treinado a argumentar, a desafiar, né? A questionar. Né? A gente era sempre... Modelo de educação é sempre ficar quieto, menino, né? Pois é, você ainda já veio de uma geração mais nova. Não. Negativo. Agora, a turma... Você é muito elegante. Imagina, ele é muito elegante. Né? Já passei da... Enfim, mas tem todos esses... que é o aspecto cultural que está ali dentro do mapa da abordagem integral, né? Essa parte do coletivo, da cultura, daquilo que a gente herda, dos valores, que está ali no inferior esquerdo, né? Enfim, a gente precisa entender também de que lugar que a gente está falando, quem é que está falando, né? E isso para fazer um contraponto com a geração de hoje, né? Que está aí, que está exatamente
enfim, com essas ideias mais de uma economia criativa, de uma rede colaborativa, enfim, que já traz essa competência de argumentos, né, de questionamentos, e que isso vai levar, né, forçosamente a esse processo reflexivo. Então, se a gente pode falar do aspecto positivo disso tudo que vem, de alguma forma, acontecendo neste cenário que a gente está, eu acho que esse é um ganho que a gente... Na tua opinião, você acha que, por exemplo, uma revista Exame botar na capa esse tema e levantar essa questão, talvez sem muita profundidade, talvez sem muita clareza ainda, é positivo de toda forma, você acha? Simplesmente pelo fato de levantar... Então... eu acho que eu vou ficar um pouco até no papel dos caras que foi entrevistado na Roda Viva. Às vezes a gente tem essa cultura maniqueísta, né? Bom ou mal, certo, errado, enfim. Acho que hoje não existe esse lugar que a gente pode afirmar é isso só, porque são tantas variáveis, que nem a gente olha essa questão do garoto. São tantas, né, variáveis, quer dizer, hoje como é que você vai precisar de muito material, aprofundar para poder chegar a alguma conclusão. Não dá para você formar um julgamento a partir de uma visão superficial. Né? De uma visão superficial. Então, acho que hoje a gente está sendo obrigado a analisar as coisas de uma maneira um pouco mais profunda e um pouco mais abrangente, né? Para poder, enfim, emitir um julgamento. Isso é bem lembrado. Se puder, Maurício, projetar novamente a espiral aí na tela. Por exemplo, vamos pegar então países que evoluíram mais, né, em termos de maturidade de nação, países verdes, países nórdicos, né, Suécia, Finlândia, Noruega, né, eles já têm, né, uma força no verde grande, né? Você pega Copenhague, por exemplo, tem um bairro em Copenhague que ele produz a própria energia. Né, e recicla a própria água, ou seja, né, existe uma reciclagem de tudo que acontece naquele bairro. Agora, um país nórdico, por exemplo, ele consegue chegar nesse nível de maturidade porque os níveis anteriores eles estão bem estabilizados. Né? Talvez no vermelho, individualista, eles gostam de esportes, no individualista na questão da disputa saudável. Mas o azul funciona, né? A lei é cumprida, existe punição de fato. Ao mesmo tempo, o laranja, em termos de mundo empreendedor, também funciona também, né? Existe um investimento, né, para o foco de empreendedorismo, de iniciativa, de tecnologia. O verde, então, ele se sente mais livre e com uma base para ele funcionar, tá? Pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né? É um país que é azul-laranja. Ele tem um laranja forte, mas ao mesmo tempo é um país extremamente conservador. Você vai no interior dos Estados Unidos, né? O azul ele é muito forte, né? Você vê essa dicotomia entre democratas e republicanos, por exemplo. Agora, o nosso país, né? Ele continua ainda um país com a predominância, estudos mostram isso, muito púrpura-vermelho, né? Ou seja, essa questão muito, né, do individualismo. É difícil você ver, por exemplo, um brasileiro ainda levando a sua bandeira, a bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Né? Onde é que você vê a casa de um brasileiro com a bandeira do Brasil? Só quando tem jogo da Copa do Mundo. Né? Então, esse senso de coletividade, esse senso de nação, nosso país, a gente nem precisa, né, evoluir nesse ponto. Olha. E essa força vermelha, que é o individualista, a gente não pode esperar a reflexão desse pessoal. Né? O vermelho, ele não faz reflexão, ele está pensando só nele. Vamos dar um exemplo, se você quiser projetar novamente aí. Vamos pensar o seguinte, o vermelho, o traficante, que é o vermelho, individualista, mandou matar 5 em Copacabana, tá? Aí o movimento Viva Rio, que é verde, né, sai, né, uma passeata com 5.000 pessoas, todo mundo de branco, de bandeirinha branca, e a propósito da passeata é tentar sensibilizar o traficante de que, puxa, ele matou 5 pais de família, né? Mal sabendo o movimento Viva Rio, que talvez por efeito colateral, ao invés deles estarem conseguindo reduzir a violência, eles estão estimulando, porque na concepção do nível vermelho, que tem a ver com o poder, o traficante liga a televisão, olha e faz assim, puxa, eu matei 5, saíram 5.000, vou mandar matar 10, porque vão sair 10.000. Né? Aí o pessoal aqui vai ver o quanto que eu sou poderoso. Né? O vermelho vem da época lá do Gengis Khan, né? O Gengis Khan que era o grande conquistador, porque ele tinha um plano de conquista? Não,
É porque ele gostava, ele tinha prazer em conquistar. A máxima do Gengis Khan: meu maior prazer é dominar meus inimigos, possuir suas mulheres e matar as suas crianças. Essa é uma concepção vermelha, né? Até que um ponto que um dia, né, alguém se depara, né, com um limite, né? E que a gente precisa, né, entender que o modelo integral mostra isso, que soluções, né, para um nível têm que ser tratados, né, a partir do entendimento daquele nível. Daquele Não nível. adianta a gente trazer uma solução de um Com nível certeza. para tentar solucionar o outro nível. E eu acho que é aí que está, né, a força, por exemplo, de um modelo, né? Eu acho que a força, eu acho que eu me encantei pelo modelo integral por causa disso, porque a gente passa a ter um modelo, algo, né, mais claro, que possa nos orientar para conseguir, de fato, encontrar melhores soluções. Porque quando você não tem no modelo, às vezes você se perde em cima daquele sistema de valores específico. Agora, dentro desse cenário que a gente está, e tá claro que a gente está num nível pré-histórico aqui, é só olhar a idade das várias camadas aqui, né? Tem aqui, ó. Começou 5 mil anos atrás, começou 10 mil anos atrás, começou 50 mil anos atrás, começou 100 mil anos atrás. Tem aí um pouco. Nesse cenário, vocês são otimistas, não? Vocês continuam sendo otimistas? Porque consciência é uma merda, né? Porque a gente começa a ter consciência das coisas. Eu falei isso aqui no episódio passado, eu acho, ou em algum webcast da semana passada. Daí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, a gente está trabalhando aqui para ganho de consciência de todo mundo, fazendo diálogo e tal, mas consciência dá um trabalho, uma merda, pô. Porque você pode até ficar depressivo frente a esse cenário aqui. Você lembra daquela frase famosa? Era feliz e não sabia? Era feliz e não sabia, né? Agora eu sei e não sou mais feliz, né? Certo. Eu acho que o primeiro ponto, assim, isso está me remetendo a essa sua pergunta. Em 2005, eu realizei um sonho, né, que foi conseguir ter a oportunidade de ter uma conversa com Ken Wilber, né, que inclusive foi uma das pessoas que, né, ajudaram a construir muito o modelo integral. Tive a oportunidade de estar em Denver com ele e eu fiz esta pergunta, né, que você nos fez agora, eu fiz para ele. Né? Eu até mostrei um pouco do Brasil, né, da condição do Brasil, e eu perguntei para ele assim, pô, cara, e aí, né? O que você sugere? O que a gente pode fazer? E a resposta dele, que me marcou, está ressoando até hoje na minha cabeça, é que ele disse o seguinte: a gente precisa, né, provocar e inspirar as lideranças. Então, são os líderes que muitas vezes dão um tom. Ou seja, eu sou otimista e eu fiquei muito feliz vendo as manifestações recentes no país. Eu sou otimista porque existe aí, né, uma energia, né, existe aí alguma coisa, né, que já está assim, fluindo e muitas vezes pulsando nas pessoas de indignação. Então eu acho isso muito positivo. Nesse ponto eu fiquei um pouco mais otimista, né? Porque eu falei, cara, até quando, né, que nós brasileiros, né, a gente vai ficar nessa atitude mais passiva? Agora, o que eu quero crer também é que, se por acaso, né, a gente conseguir eleger ou contar com líderes, né, com algumas lideranças, com um pouco de diferencial, acho que muita coisa pode acontecer. Por quê? É, a solução desses problemas pode acontecer de uma forma muito rápida, né? Resgatando novamente a questão do Giuliani, lá no Tolerância Zero, lá em Nova York, né? Eles fizeram uma reformulação de Manhattan, né, de uma forma muito rápida, né? E é claro que é uma cidade complexa. Então, muita coisa pode ser feita no nosso país. Agora, né, eu acho que a gente tem que entender como que a gente pode provocar, né, e ajudar, né, a trazer um pouco mais de lucidez, inclusive para as nossas lideranças. Eu acho que essas iniciativas, né, tanto esse programa bacana dos diálogos, esses vários movimentos que estão surgindo, tem vários, tem a Hub Escola, enfim, tem vários lugares onde estão, né, nascendo comunidades, onde as pessoas estão, o núcleo dos estudos do futuro, enfim, pessoas que discutem a SOL, enfim, vários lugares. E isso, eu acho que o que o Moacir traz, né, com essa questão do foco nas lideranças e tal, o quanto que
cada um ou cada comunidade pode estimular, por meio do seu trabalho e com essas, digamos, essas metodologias, esses mapeamentos, essas abordagens, como é que a gente pode, de fato, inspirar, provocar, enfim, estimular esses diálogos, né, esses processos reflexivos e aí realmente num processo de transcendência e inclusão mesmo, né? Se de fato a gente consegue de alguma forma ter essa clareza, sei lá, você está num meio ambiente azul, que de alguma forma você precisa entrar por meio do azul, por algumas regras, tá bom, então vamos criar um código de conduta, um código moral para que, né, as pessoas se orientem, de que forma que... Então, eu acho que assim, são essas iniciativas que de alguma forma propiciam que a gente possa estimular esse processo evolutivo, né? Acho que está na inclusive responsabilidade expandir de o modelo todos nós. mental, né? Expandir Sim, o modelo mental é sim. interessante porque é aquele discurso do Kennedy, né? Não perguntem, né, o que o seu país fará por vocês, mas o que Aham. vocês farão para o seu país. Eu acho interessante essa pergunta, uma pergunta muito provocativa, né? Porque eu quero entender, né, que grande parte dos brasileiros, né, enxerga o país ao contrário, né? Não é o que eu vou fazer para o meu país, mas o que o meu país vai fazer para Sim. mim. Aqui, por exemplo, aqui na minha cidade, é interessante, né, como é que as pessoas, elas têm, assim, uma grande tendência em querer fazer concurso público, né? E vou te contar, assim, eu conheço gente que a intenção é simplesmente, opa, né, conseguir a minha zona de conforto, eu vou trabalhar pouco, eu vou ganhar muito dinheiro. Quer dizer, o que o país vai fazer para mim, tá? Tá bom, é claro que, né, que algumas das causas disso também é um pouco da insegurança das pessoas, né? Porque, pô, vou empreender, mas é muito arriscado, as regras mudam, né? É um país instável, etc. Mas já é um indicador, né? Ou seja, como é que a gente pode provocar também as pessoas para elas ampliarem um pouco mais o modelo mental, né? Porque se eu ficar pensando o tempo todo, né, no meu umbigo, que é ser individualista, opa, o que eu posso puxar do meu país para mim, né? Então cada um vai para um canto e a gente está precisando de fato, né, evoluir, né, em termos de amadurecimento, né, em termos inclusive da espiral, né, no modelo integral, evoluir para a gente viver melhor, né? O foco de fato é viver melhor para todos. Tanto é que, né, em níveis mais complexos da espiral, né, geralmente a inclusão das pessoas como um todo. Mas a gente precisa, né, superar esse patamar. É isso aí. Espiral aqui, ó. Iracema Ghisoni, venha para cá. Você é otimista, Ira? Eu sou. Que bom. Que bom. Então a gente continua com os diálogos. É isso aí. Nós não pararemos. Você gostou dos pães de queijo? Pois é, eu tô esperando a cachaça agora. A cachaça tinha que vir pro tema do Teor alcoólico, né? Vila Madalena, né? Para dar uma alegria. Mas combina bem, né? Com um cafezinho a gente Muito. garante aqui. Ira, e o que temos pela frente? Mas o Moacir não pode vir para São Paulo sem dar um oi pra gente presencialmente. No próximo tá intimado, hein, Moacir? Tá. Pode deixar, pode deixar. Eu tô louco para conhecer o estúdio. Eu sou fã do trabalho de vocês. Nosso, né? Conjunto agora. É. Ira, o que a gente vai ter aí pela Então, para a frente? semana que vem, a gente continua com um olhar integral aí para a notícia, com o Ian McDonald e com o Ricardo Gravina. Ah, que legal. Maravilha. Teremos mais Muito notícias. legal. A gente diálogos- teria o Barrett, mas ele teve um contratempo aí de agenda na próxima semana, dia 22, e daí vem o Ari. A gente está aí com uma turma bacana já para frente. Bacana. Que bom. Turma de peso. Barra pesada. Obrigado, então. Obrigada, obrigada, Lilian, Moacir. Muito bom. Moacir, obrigado, viu, cara? Obrigado, Maurício. Obrigado, Lilian. Né, foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada. Você pode mandar Legal. pão de queijo para mim também, tá, cara? Esse pão de queijo está muito concorrido. Tá viu? concorrido. Tá famoso. Obrigado, viu, cara? Obrigado, Lilian, de novo. Obrigado mais uma Gratíssima, vez, viu? Maurício. Gente, vocês estiveram com a gente, muito obrigado. A gente se vê então. Semana que vem nós estamos de volta, né? Um beijo a todos, até lá.